Oi, para não ficar com oi todos e todas e todos X, oi só. Eu infelizmente não vim ainda a essa Bienal e vou tentar espremer a minha visita a esta Bienal nos 2 últimos dias da semana. Eu não sei, coisas da vida. Eu me enfiei nos projetos que não tinha como mudar e que me ocuparam praticamente todos os dias de novembro e vários de outubro. Teve também a ocupação Itaú, que terminou agora, que também me consumiu bastante tempo, apesar de que não fui eu que fiz curadoria nem nada. Enfim, o que eu queria participar, não só vir visitar a Bienal, mas também participar. O Benjamin e eu conversamos bastante sobre possibilidades de participação nesta Bienal e me interessava muito, porque é a primeira vez que uma Bienal apresenta uma interface tão viva e tão clara com movimentos sociais dos quais eu faço parte, nos quais eu estou metida já há algum tempo. Essa questão toda de gênero, transgênero, essas vivências que procuram quebrar as normas que são sempre tão rígidas. Eu tenho vivido elas e elas têm me transformado também. Então me interessava muito estar nessa Bienal, que pena que não deu, mas eu vou tentar vir na quinta ou sexta. Não sei bem se eu faço algum tipo de fala introdutória. Eu acho que não precisa muito, né? Eu sou uma autora de quadrinhos e cartoons. Há uns 4 ou 5 anos eu assumi publicamente a minha transgeneridade. Eu tenho me apresentado com uma configuração feminina. Eu sou uma espécie de mulher. E tenho vivido essa questão que não é uma questão simples, nem fácil, nem resolvida. E, pelo contrário, está cada vez menos resolvida, cada vez mais elementos se juntam e se acumulam nesse caldeirão. A questão transgênera, ela tem alterado de forma substancial as pautas do movimento LGBT e ela tem também acrescentado itens e questões nas pautas do feminismo, que foi a sua inspiração de origem. Então esses movimentos todos, o feminismo, o movimento antirracista, movimento por dignidade humana em diversas formas e subespécies, eles vêm todos num grande rolê, um rolezão social, e é uma vivência que não é muito simples, e em pouquíssimos momentos esses movimentos todos se unem em nome da defesa de um ponto ou do ataque a uma determinada posição agressiva ou hostil. Enfim, eu acho que estamos vivendo, do ponto de vista desses movimentos, uma época de dores do parto, assim. Estamos começando, estamos meio que nascendo, enquanto... Se me ouvirem falar isso, vão me dar pedrada, porque o movimento, na verdade, existe há muitos anos, e é atuante também, e já apresentou e trouxe nomes muito importantes na história das lutas no Brasil. Mas eu acho, meu ponto de vista, é que nós estamos vivendo uma época em que a articulação desses movimentos, fora das suas áreas específicas e dentro já de uma dinâmica de transformação social ampla, que tem a ver com uma vivência democrática de toda a sociedade, e não de apenas um nicho, ou uma parte, ou um setor, eu acho que é uma coisa meio recente. A experiência de países como a Argentina e o Uruguai tem nos mostrado que a gente só consegue ganhos
institucionais significativos quando a população como um todo compreende e apoia esses pontos de vista. Quando a gente deixa de ser uma minoria, quando a gente passa a ser o exercício pleno da cidadania que tem que dizer respeito a todo mundo, toda e qualquer pessoa. Eu não sei, eu comecei nessa linha meio melodramática, assim. Mas eu acho que de prelúdio, assim, de introdução, é meio o que eu queria dizer. Então, esta Bienal foi especialmente uma Bienal bem-vinda do ponto de vista desses movimentos. Acho até que os movimentos aproveitaram um pouco da experiência da Bienal, mas foda-se, porque a população como um todo aproveitou. Quer dizer, não é só gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros e não binários de modo geral que vem, é a população toda. Isso tem que ser um item ao alcance de todo mundo, não é para ser um direito exclusivo às pessoas esquisitas, entendeu? Mas vocês querem fazer pergunta, por favor, sintam-se à vontade. Não sei bem como vai ser o negócio de microfone. Tem um extra aqui. Tem mais microfone. Eu vim aqui numa palestra, numa mesa redonda sobre religião e gênero, que foi super legal. Foi um domingo, umas 3 semanas atrás. Vocês estiveram, acho que sim. Eu já tive uma vez, numa fala sua passada, que foi lá na Galeria Olido. Eu fiz uma pergunta e aí, tipo, eu acabei tendo que ir embora 1 hora e a resposta veio, mas eu queria entender, assim, eu acho que está dentro bastante da sua pauta, você está bem próxima do movimento feminista trans, né? E eu sou feminista também. E tem um choque, que na verdade é mais uma curiosidade minha, porque eu leio alguma coisa, mas tem muito pouca gente falando sobre isso, entre o movimento feminista radical e o movimento feminista trans, por conta de uma premissa de um movimento e de outro que não se encontram, assim, as coisas são... E aí eu queria saber se você também acompanha isso, como é que você, sei lá, conversa, lida com essa questão e tipo... Eu acompanho meio de longe. A minha amiga Márcia Rocha, que esteve na mesa redonda sobre religião e trans, ela é muito mais atuante que eu. Ela provavelmente é a pessoa que mais tem diálogo com todos os movimentos. Ela faz parte da Marcha das Vadias, faz parte do movimento feminista, é trans, faz parte conversa com os grupos de crossdressers, que ainda existem. Conversa com o grupo de travestis e transexuais, que é quase uma OAB do movimento trans, assim. Sério, o pessoal eles estão à beira de pedir de impor carteirinha, assim, é um negócio incrível. Fala com todo mundo, fala com o PT, fala com o PSDB, a Márcia, ela certamente ia ter respostas menos genéricas do que as que eu tenho. O que eu tenho a dizer é isso, sim, tem muita tensão, tem muita área de tensão e não é só com as trans, não. O movimento feminista, há algum tempo já, ele vem incorporando elementos de outras áreas, a ponto de que se chegou a formular um conceito que é o interseccional, né? O interseccionalismo, que é uma compreensão de que as lutas todas se combinam e de alguma forma elas têm que ser sintonizadas e beleza. Em princípio é tudo muito bonitinho, só que na prática tem gerado uma espécie de hierarquia interna dos grupos, onde pessoas que são mais fodidas
se julgam num escalão superior. Por exemplo, mulheres feministas que são brancas e moram em Higienópolis, estão furos abaixo de maneira que é negra, gorda, lésbica e mora no Capão, por exemplo. Esse tipo de coisa não é nem um pouco saudável para os movimentos, mas eu não sei, talvez seja algo que a gente tenha que passar mesmo. Olá. Podemos dizer assim como a sua sexualidade foi se transformando ao longo do tempo, a sua profissão também foi se transformando, né? A ser cartunista, sei lá, 10, 20 anos atrás, devia ter uma função diferente que tem hoje. Até, por exemplo, na história, hoje se usa o cartoon como um documento histórico, né? Que há 20, 30 anos não se usava. Assim como outras formas de literatura. Você concorda com isso? Mais ou menos, usava-se já o cartoon, charge política principalmente. No início do século já usava, século XX já se usava alguma coisa, né? Mas não como forma, usava-se como forma política, né? De colocar nos jornais e tal. Eu estou falando como forma como forma de estudo mesmo. De estudo, exatamente. Já se usava assim. Agora, eu acho que hoje usa-se de maneira mais eficaz, mais eficiente. Primeiro por causa da qualidade do arquivamento e todos esses recursos de internet e os recursos de tecnológicos, né, ligados à informática, ampliaram muito o acesso e a possibilidade de uso desse material. O outro é que a produção desses materiais de estudo também aumentou muito. Né? Existem hoje uma quantidade muito maior de material que faz levantamento de épocas e tal e tudo e usa, e está capacitado a usar essas coisas. Mas eu não sei, a sua pergunta era se eu continuo fazendo charge ou coisas assim? Não, você faz, né? Sim, né? Eu não fazia charge política, a Folha me convidou agora e eu resolvi topar porque eu, de certa forma, já estava fazendo uma coisa parecida na Ilustrada aos sábados. Eu não queria porque eu me sinto mal na posição de cagadora de regra, assim. Eu acho que o chargista político, inevitavelmente, ele é um cagador de regra. E eu me sentia meio mal nessa posição porque eu sou muito insegura com opiniões. Eu tenho opinião, mas minha opinião qualquer vento derruba. As minhas opiniões são muito superficiais. Não sei, opiniões políticas dependem da sua informação, dependem de onde você está enfiada, de que turma você frequenta, quais sites que você lê, de quais pessoas você tem raiva. Eu não sei, eu me sinto meio subjetiva demais para trabalhar com opinião assim. Mas depois eu percebi que eu já estava meio que fazendo isso no espaço do sábado, ali na Ilustrada, e eu resolvi topar, porque no mínimo é uma experiência interessante. Tem sido interessante, eu acho que algumas mais que outras, assim. A que vai sair amanhã, por exemplo, eu achei lindinha. Eu queria usar o Papai Noel de alguma maneira. Eu xeretei as charges, ninguém usou o Papai Noel ainda, até falei, uhul! O Papai Noel investigando os caras da Polícia Federal, assim, e falando assim, vocês foram bons meninos mesmo? Não espalhem, por favor. Suas tirinhas, seus trabalhos, eles têm uma força muito forte, uma força muito grande, poética e também política. Você que está dizendo. Acho que todo mundo aqui concorda. Mas eu queria saber se você sofre hoje algum tipo de censura em algum momento, principalmente pela questão política, e queria saber
se você acha que a arte, enquanto discurso político, ainda faz sentido e qual é o sentido disso existir hoje? Bom, você está perguntando se eu sofri censura ou sofro algum tipo de pressão. Na Folha, não. A Folha não faz a menor pressão sobre o que eu tenho a dizer. Isso é meu depoimento de profissional já há alguns anos na Folha. Hã? E social? Ah, social, quero que se foda. O que eles vão fazer? O que eles podem fazer? Me proibir, assim? Ah, tá, ok, a Folha me paga. Não, eu não sei, eu recebo muita crítica pela internet, né? A internet ampliou esses canais e é bem frequente isso. Não sei, às vezes é bobagens que eu falei mesmo e eu reconheço e volto atrás. Já aconteceu várias vezes. Hoje mesmo, tinha uma tradução de um texto lá que eu estranhei, postei um negócio metendo pau no tradutor. Aí me provaram que eu estava errada. Eu falei, puxa, mil desculpas, vocês estão certas. Eu estou errada, peço desculpas. Tá? Esse tipo de coisa. Isso é o que a rede permite, né, em matéria de socialização dos procedimentos. Agora, o negócio de arte, francamente, eu não sei o que dizer. Acho que poucas pessoas têm uma resposta fechada sobre o que é arte e o que não deixa de ser arte. Esta Bienal, por exemplo, é um exemplo clássico de um espaço onde o conceito de arte está completamente já revolucionado. As pessoas vêm aqui e falam, mas isso é arte? Acho que poucas pessoas vêm aqui e começam com esse tipo de estranhamento, né? Mas isso aqui é arte? Muitas mesmo? Bom, então eu que estou errado. Mas eu acho que existe muita gente, acho que já existe uma margem bastante grande de pessoas que compreende como se chama, as intervenções artísticas de um outro modo, porque faz tempo já que elas vêm atuando de um outro modo também, né? Não estamos mais falando de quadro na parede há décadas, desde que as pessoas começaram a fazer grafite na rua. Mas como é que eu vou pegar esse muro e botar na sala da minha casa? Tatuagem é arte? Tinha uns caras que vendiam a pele para Yakuza, sabia disso? E aí eles ficavam com medo, porque Yakuza, teoricamente, poderia matá-lo para resgatar a pele, fazer não sei bem o que, mas... Olá. Laerte, eu queria perguntar, nessa Bienal, né, como você deve ter visto, tem muitos trabalhos que estão muito ligados a movimentos, às vezes que nem são, né, propriamente artísticos, né? Como você vê... Tá vendo? A questão, o que é artístico? Então, mas assim, que não se dizem, né, de fato, como coletivos artísticos ou alguma coisa parecida. E como você vê eles estando representados nessa Bienal, assim, às vezes com uma pequena parede ou com alguma coisa assim, como que isso reverbera, como você acredita que isso reverbera em no âmbito social, ou sua opinião mesmo sobre esses pedaços de outros movimentos, de manifestações dentro da Bienal de São Paulo? Assim. A palavra reverbera é muito legal, não sei se faz sentido essa etimologia que eu estou aqui pescando, o reverbo. Provavelmente não faz sentido isso que eu estou falando, mas é interessante, parece uma poesia, né? É uma repalavra, um modo de redizer as coisas, um revérbero. Mas é isso, quanto mais a gente se enfia na questão específica de se uma coisa é arte ou não, mais a gente se distancia das possibilidades inúmeras que a arte pode permitir. Se eu ficar, por exemplo, me debatendo com a ideia de se o que eu faço no jornal é arte ou não,
eu vou gastar um tempo enorme e inútil, né? Porque o que eu estou fazendo mesmo. E a discussão se aquilo é arte ou não é praticamente inútil. A gente não vive mais tempos onde isto era uma questão candente, né? Acho que desde muito tempo. Eu estava lendo um livro do Gombrich, palestras que ele fez nos anos 60. Gombrich, vocês sabem, ele já falava esse tipo de coisa, assim, o que é arte, o que deixa de ser arte, não impede que as questões se coloquem. Ele tem um texto muito bonito, esse aí chama-se Meditação sobre um Cavalinho de Pau. É um texto lindo, lindo. No final ele fala, esse cavalinho de pau não é arte, mas tudo que a gente falou sobre ele, sobre a representação, sobre a questão da imitação da natureza e tal e tudo, da funcionalidade, tudo isso vale, né? São questões legítimas e muito reais, que podem circular na discussão artística com um grande proveito. E aí, qual a importância de você definir se aquele cavalinho de pau é arte ou não, né? Mas eu diria assim, mais para militância mesmo. Você acha que é um espaço importante a ser ocupado? Ou talvez a militância nas ruas ou em outro tipo de militâncias talvez tenha uma importância maior? Não sei. Eu acho que é um espaço que precisa até crescer. Eu vi o pessoal do Clube Como, as performances dele, que são lindas, são coisas bonitas, plásticas, provocativas, instigadoras e tal. E eu acho que os movimentos sociais deviam se banhar nesse tipo de coisa, em vez de ficar fazendo movimentos de linchamento moral, que nem foram fazer na frente da casa do Levi Fidelix. Que bobagem aquilo, sabe? Só por causa de uma besteira que o cara falou, que é o aparelho escritor. Claro, ele é um imbecil. Mas esse tipo de coisa, ou você processa ou não processa. Ou você enquadra o sujeito moralmente e dá a coisa para resolvida, ou você fica fazendo esse tipo de escarafunchando, sabe? A besteira que ele falou. Agora vamos na frente da casa dele. Agora vamos no quintal da casa dele. Agora vamos segui-lo pela rua gritando. Você só está enchendo o cara de voto. O Levi Fidelix nunca teve tanto voto na vida. É verdade isso. A expectativa de voto dele, eu não sei números agora, mas a expectativa de votos de uma pessoa absolutamente medíocre e bizonha, que nem ele, era 0. Cresceu assim exponencialmente. Agora ele está se achando uma outra coisa, e está realmente, ele está qualificado para outros postos aí. Eu acho que a gente gasta muito tempo com a agressividade e com a demolição, mais do que com a elaboração e o fortalecimento de pessoas. Estou falando de eleição agora, não estou falando de arte. Mais do que com o fortalecimento de candidaturas ou de espaços que nos dizem respeito, que podem ser úteis, podem ser positivos, democráticos e tudo mais. É isso que precisa crescer. Acho que performances como as do Grupo como outras que eu tenho visto, têm a informar bastante sobre ao movimento social, no sentido de fazer, de ganhar mentes e corações, sabe? De se espalhar. Bom, eu gostaria de comentar uma questão que eu acho que é muito interessante. Gombrich, e muitas vezes quando eu ia fazer visita com... Eu só li o Gombrich, cuidado. Não é que o Gombrich é um dos que eu li, não, eu só li. Eles têm um livro dele também, que é a História da Arte, que na introdução ele fala uma questão muito interessante a respeito de que a nossa relação com imagens, né? Imagens, fotografia, por exemplo. Se a gente pega uma agulha e fura o olho da figura, né, do ídolo e tal, é um mal-estar danado, assim. Então a gente tem uma relação uma relação que é mais do que propriamente símbolo com imagens, né? E eu acho que essa exposição meio que discute muito a questão de imagem em várias instâncias, né?
Então, aí eu acho interessante essa coisa, porque a sua carreira como desenhista, né, sempre esteve vinculada à imagem, né? E o quanto também você acha que essa questão de imagem está vinculada também à questão de performance, né? Até como questão de imagem, se a gente pensar em imagem, em questões culturais, quanto isso está em relação também com a formação de identidade. E o quanto isso talvez também lhe influa em relação a outras expressões e outros suportes, que até mesmo performance, né? Também desenho, performance, música, vídeo, outras coisas. Bom, a transgeneridade trouxe um dado para a minha vida pela primeira vez. Né? Eu passei a ver no modo como eu me apresento uma questão de elaboração de identidade. Não que isso não existisse antes, mas eu não estava no meu plano consciente. Existia, lógico, o modo como eu me apresentava, me vestia, tudo isso tem a ver com gênero. Mas o fato de ter entrado no terreno da transgeneridade me trouxe uma porta enorme aberta e questões muito empolgantes, assim, muito excitantes. Atos simples do cotidiano se tornaram muito ricos, para dizer o mínimo. Eu acho que é isso que você está perguntando, né? Eu acho que... Agora, tudo isso tem a ver com imagem, claro. Eu acho que para todas as pessoas trans, os modelos visuais são muito importantes. Numa certa medida, toda transgressão é uma reafirmação daquilo que transgride também, né? Mas ao mesmo tempo transgride e cria um outro espaço, cria uma outra coisa, né? E esta coisa tem um trabalho para se estabelecer também como um valor, né? Quantos anos foram necessários para as travestis estarem vivendo a mesma vida que nós vivemos e frequentando o espaço social e público que a gente vive, para que isso se incorporasse, se tornasse também um padrão possível, né? Agora, eu tenho me deparado com situações em que o bigenerismo é reafirmado de maneira irritante, para dizer o mínimo, em que pessoas se dizem homens ou mulheres e excluem uma série de outras expressões de gênero, porque não são segundo esses critérios, não são coerentes, não são sérias. Eu não sei como explicar direito sem citar nomes ou citar casos, aí é uma situação muito chata. A verdade é que existe um modo de você ser transgênero, transexual, travesti, e ao mesmo tempo reafirmar que existe homem e que existe mulher. É mais ou menos a posição de uma travesti ou transexual que reivindica o direito de usar o banheiro feminino, mas não quer que drag queens, por exemplo, entrem no banheiro feminino, ou que crossdressers entrem, ou que pessoas que são meio indefinidas entrem nesse banheiro. Elas meio que se definem como mulheres e exigem que a feminilidade seja estendida a elas. Mas elas não querem derrubar o conceito de dois gêneros, entendeu? Então, voltando ao que eu falei no início da nossa conversa, a gente vive um momento complexo. Tá saindo? Tá. No comecinho você disse que as minorias, e agora você faz parte dessa minoria, antes você não fazia, agora você faz, disse que as minorias poderiam explorar mais essa Bienal. Essa Bienal com o tema Como Falar de Coisas que Não Existem,
No dia 20 agora de novembro, nós discutimos um pouco sobre a questão da consciência negra. E muitas pessoas não querem dialogar, falar sobre o racismo, sobre o racismo, o trans, e como tá saindo? E como essas minorias podem dialogar com esta Bienal, com este tema? Como falar de coisas que não existem? Bom, em primeiro lugar, se eu me mencionei minorias, foi no sentido até de desmistificar esse termo, porque eu não acredito em minorias. Falar que negros são minorias, desculpe. Ou falar que gays são minoria também. Todas essas conceituações contribuem para estigmatizar e para manter nichos, guetos, essas merdas todas. Não é minoria nada, a gente está lidando com umas questões que precisam ser foco de direitos, precisam receber os direitos que são vividos e gozados por todo mundo. Então, se existem problemas específicos que demandam, em determinado momento histórico, uma organização específica, beleza, mas a gente não pode cair na armadilha de achar que isso é minoria, sabe? Nós estamos lutando por direitos humanos, e é para todo mundo, é universal, ou não é direitos humanos. E como explorar? Você disse no começo que essas minorias, essas pessoas poderiam explorar mais essa Bienal. E aí eu fiquei pensando, buscando de que forma essa Bienal aproxima essas pessoas e ao mesmo tempo ela afasta essas pessoas, né? Eu fiquei tentando procurar aqui na mente como explorar de forma efetiva e ocupar esse espaço tendo um tema como esse. Boa pergunta. Eu ia te perguntar, aliás, como por que você diz que ela afasta as pessoas? Você falou que ela pode atrair, mas pode também afastar. De que formas ela afasta? Eu digo com os temas que estão sendo discutidos aqui. Por exemplo, o aborto. Por exemplo, a criminalidade. A gente tem um pouco de dificuldade, posso estar generalizando também, em conversar questões, a gente consegue dialogar isso dentro de uma Bienal, mas lá fora a gente não consegue conversar, não todos, não estou generalizando, de forma efetiva e trazer esse assunto para a roda e discutir de uma forma consciente, porque a gente conversa muito bem aqui esses temas dentro da Bienal, mas eu sinto uma carência de uma conversa fora de um espaço institucional, um espaço educacional como esse, entendeu? Eu digo pelo público e porque eu trabalho à tarde, e a gente recebe muitas escolas à tarde. Então eu digo nesses grupos de escola mesmo. Eu acho que você colocou de forma muito clara. Lá fora é outra coisa. O que a Bienal faz não pode ser visto como uma substituição dos movimentos sociais. Eu acho que a Bienal, eu acho que eu não estou enganado em dizer isso, proporcionou um espaço onde esses recortes todos podem se tornar claros, ser visíveis, as pessoas podem ver. Quer dizer, a gente não está propondo a discussão, a Bienal não está propondo a discussão sobre o aborto pela primeira vez. Essa discussão vem sendo proposta. E ela também não está colocando a questão do racismo pela primeira vez. Ela vem sendo proposta. Ela vem sendo proposta nos termos históricos que a realidade brasileira permite, ou possibilita, ou tem vivido. Em algumas áreas vai mais forte, em outras áreas menos. Eu acho, por exemplo, já que estamos falando de racismo, que o movimento negro do Brasil foi extremamente frágil em relação a um período em que o Brasil poderia ter se colocado agressivamente contra o apartheid na África do Sul, coisa de 20, 30 anos atrás. Havia todas as condições, o apartheid estava isolado como política mundial, só os Estados Unidos e Israel que apoiavam aquela bosta lá, o Mandela preso ainda, e o Brasil tinha condições, mesmo sob o governo do, que era, Sarney, né, acho,
mesmo na época do governo Sarney, tinha condições de fazer ações muito mais positivas, muito mais claras, e não fez. Não fez porque é um movimento que ainda não tinha amadurecido. Assim como o movimento gay, LGBT, também foi incapaz de dar respostas eficientes para determinadas coisas por imaturidade. E não tem muito jeito, é assim, ué. É assim que essas coisas crescem, né? Que elas se formulam. E eu acho que a Bienal, por exemplo, é um momento de reflexão, o que eu já acho sensacional, assim, muito, sabe, ter isso aqui, assim, ter momentos e estruturas para possibilitar a conversa, as pessoas trocarem ideia, tudo. Da fala dela, que ela falou que a respeito das dificuldades que a gente tem de acessar muitas vezes o público, e existiu uma dificuldade, talvez isso deve ser recorrente das bienais, mas existiu uma dificuldade nessa Bienal aqui, exatamente por conta desses temas, que a gente tinha uma dificuldade, porque a gente recebe muita criança, e a gente tinha algumas obras, por exemplo, que eram impróprias para menores de 18 anos, a gente teve uma série de dificuldades, só que isso, no começo da Bienal, isso não acontecia, isso passou a acontecer depois de alguns movimentos de extrema-direita que também deram repercussão à própria exposição da Bienal, né? E tem um outro dado também que eu não sei até que ponto também isso é uma influência direta desses grupos de extrema-direita, mas, por exemplo, agora no final da Bienal, a gente teve uma queda muito grande das visitas das escolas, né? Com relação ao que estaria programado ou não. A gente recebeu menos escolas. E eu não sei se é nóia minha ou não, mas que existiu um pedido desses grupos de TFP para que as escolas não viessem visitar. Você falou TFP? Foi SDR, Não. Mas até que ponto isso não estaria? Bom, se as crianças entram aqui e se deparam com uma máquina do aborto, assim, por exemplo, é de se esperar que determinados grupos queiram limitar, né, a venda, o acesso de crianças e tal. Eu acho que não, acho que nada que está sendo visto, debatido aqui precisa ser escondido das crianças. A minha ocupação lá no Itaú também tinha censura de 14 anos. Posso fazer uma pergunta também? Eu queria saber, eu acho que você deve acompanhar também alguma coisa por estar dentro, por viver a transgeneridade, mas tem algumas políticas afirmativas que vêm sendo pensadas, assim, eu não sei se isso sempre aconteceu, imagino que agora, como você falou, eu tenho a impressão também que é um pouco maior, porque à medida, isso é uma opinião minha, mas eu tenho a impressão que as políticas afirmativas no Brasil, em geral... Cota? Oi? Como cota? Como cota, por exemplo. Ao mesmo tempo que elas asseguram que um determinado grupo, e pensando nos transgêneros, que boa parte, eu não sei, mas eu tenho a impressão que alguns vivem na prostituição ou com outras formas de vida que são mais marginalizadas do que o padrão da sociedade burguesa. Mas por exemplo, a cota, que de uma forma assegura, a cota eu acho legal, na verdade, mas tem outras coisas. Assegura que ele que encontre possibilidades que não as mais comuns, ele acaba estereotipando um pouco o grupo e formando aquela coisa de minoria, que é a minoria, assim, minoria no sentido, tipo, vai reafirmando que aquele grupo é distante
do resto normal da sociedade, assim. E eu queria saber o que você acha do nosso modelo de política e não das políticas públicas, que eu sou a favor, e se você conhece outros lugares que têm outras práticas, para além dessas afirmativas. A política de inclusão. cotas ditas raciais, ela foi importada de uma experiência americana onde ela deu muito certo. Dados a que eu tive acesso também mostram que no Brasil ela vem dando certo. E ao contrário do que as pessoas temiam, não está criando estigma, não está humilhando ninguém. Pelo contrário, elas vêm corrigir uma situação de humilhação social histórica, né? E até onde eu estou acompanhando, há quem conteste isso que eu estou falando, mas até onde eu estou acompanhando os resultados são positivos, no caso das cotas ditas raciais. Bolsa Família é uma experiência também vitoriosa e eu acho que amplamente positiva. Todos os questionamentos que eu ouço ao Bolsa Família vêm da direita e são absolutamente retrógrados. Mas você acha que esses modelos de políticas funcionariam se eles... A trans, por exemplo? Exato. Trans eu acho que é muito pouca gente, não justifica fazer cota. Justifica, por exemplo, o que o Haddad está fazendo agora, retomando uma política que ele tinha começado há um ano atrás e que foi interrompida por questões de grana, sei lá o quê, que é o Transcidadania, que é bolsas de trabalho e estudo para travestis, para a população... para pessoas que estão precisando mesmo, que estão na rua, que estão na prostituição, ou que estão no desemprego, estão numa situação de vida fodida e onde esses programas vêm fazer diferença. Aí eu sei que funciona, mas nesse caso não é cota. Você tem que ver a dimensão, o contexto do problema, qual que é. Estamos falando de 30%, 40% da população? Não. Estamos falando de uma população muito pequena, significativa, mas pequena. Então, o ataque a esse problema deve ser também pontual. Eu acho que é por aí. Esse programa da prefeitura tinha sido interrompido e as meninas estavam meio putas com a prefeitura. Eu espero que agora as coisas estejam já mais tranquilas. Oi, ontem aqui na Bienal a gente teve um dia muito interessante, assim. Teve uma manifestação da Igreja Católica, então tinha umas 100 pessoas, alguns padres, tinha mídia, e eles ajoelharam, estavam rezando tal para a Bienal. Ontem? Isso. E foi muito interessante que logo em seguida tinha uma apresentação do grupo de Umbanda. Nossa, foi uma experiência muito forte. Assim. E aí eles estavam falando do trabalho do Deus Marica, Deus Marica, e do inferno. E aí eu não pude, infelizmente, vir na mesa que eles discutiram religião e trans, e eu queria pedir para você comentar, dividir um pouco com a gente essas impressões. Eu vi num dia. O que você acha do assunto? Eu acho o assunto fantástico. Eu sou muito interessada no tema porque é uma desmistificação e é uma desmontagem do ponto de vista dos conservadores de que os pervertidos não têm religião. A ideia que eles querem vender é essa, que existe a religião e as pessoas religiosas e que existe a perversão e as pessoas pervertidas. E que essas áreas, enfim, eles querem situar essa dissensão. Como se a maior parte das pessoas trans LGBT que eu conheço não tivesse a mesma distribuição de religiões e devoções que a população brasileira. É igual, tem tantos católicos, tantos evangélicos, tem de tudo, incluindo evangélicos e evangélicas. Então a discussão, a mesa que
a que eu vim aqui no domingo foi muito instrutiva, porque tinha um pastor que se dizia ex-gay, a posição dele foi respeitada e foi comentada por todo mundo de forma respeitosa, o que não quer dizer que as pessoas comprassem o peixe que ele estava vendendo, mas e tinha também pastores e diaconisas de igrejas inclusivas, ditas inclusivas. E tinha a Márcia Rocha, que é ateia, mas como eu disse, fala com todo mundo. E tinha o Du Meinberg, que é um estudioso do assunto. Foi muito boa. Não tinha ninguém católico, assim, eu acho. Estava faltando ali. Mas o que eu posso fazer? Também não dá para fazer o ecumenismo na marra, assim, né? A martelo. Não tinha judeus também, nem islâmicos. Eu acredito que isso exista. Islâmicos pela diversidade, judeus pela diversidade. Tem, claro que tem. As pessoas acham que é tudo uma igreja fechada. Não é assim. Evangélicos mesmo. Um dia uma moça mostrou um estudo que foi feito sobre mulheres que recorrem ao aborto, o aborto clandestino no Brasil, no caso. Distribuição por religiões. É a mesma distribuição por religiões do total da população, incluindo evangélicos. Assim, sei lá, em torno de 50 católicos, 30 a 40 evangélicos, por cento, né? Então, sabe, o que isso nos mostra? Nos mostra que as religiões têm o poder de influir no discurso político, de atrapalhar políticas públicas, mas não tem o poder de modificar a vida cotidiana e real das pessoas na medida dos problemas que elas enfrentam realmente. Se uma pessoa precisa resolver uma questão e a religião dela não lhe dá ferramentas para isso, ela manda a religião passear, depois ela cuida disso, ou ela faz uma penitência, não sei, coisas desse tipo. De discussão aqui na Bienal foi muito legal, eu gostei muito. Agora a mulher do pastor ex-gay era muito engraçada. Meu Deus, parecia uma Ana Maria Braga, assim, tomada. Ela começou a contestar as perguntas. Legal, é uma realidade também. Acabou! Bom, eu não tenho uma pergunta exatamente nada, mas dentre as discussões que a gente já teve entre os educadores aqui, tentando elaborar um pouco essas questões de gênero, até porque durante a nossa formação foi complicado de encontrar alguém, e aí você chegou agora, que a gente só tem mais uma semaninha de trabalho, mas acho que é uma coisa que a gente leva para a vida, então... Oh, meu Deus. Uma das coisas que a gente falou é dessa questão de você optar, né, de uma pessoa optar por se vestir de mulher e ser mulher, no sentido de que ser mulher na nossa sociedade é se inferiorizar. Então, e aí mexe um pouco com aquela questão da imagem, que já tocou um pouco, que o Adriano falou um pouco. Então, não sei se você quiser falar um pouco dessa experiência, porque acho que é uma coisa distante para bastante gente aqui. É uma das coisas curiosas que o pastor Robson, que se diz ex-gay, falou, é que, na opinião dele, existe muita... Porque virou moda se dizer bicha por aí, se dizer gay. Então tem muita gente que se diz gay e não é gay. Que raio de moda é essa que a pessoa... Qual é o proveito que a pessoa tem? Você acabou de dizer, a posição da mulher, em geral, na sociedade, não é a melhor. Se a pessoa está querendo ter algum proveito, travista-se de Alexandre Frota, não sei, travista-se de alguma coisa poderosa, um político, não sei. As pessoas que como você diz, optam por...
elas estão indo por um caminho muito perigoso, incerto, arriscado e excitante também, porque é a revelação de uma intimidade muito importante, de uma expressão muito íntima e verdadeira da pessoa. Agora, ela não está tendo, em geral, não está tendo vantagens com isso, não. Pelo contrário, ela está botando tudo em risco. E muitas vezes se fode legal, perde emprego, perde amigo, perde família, perde tudo. Eu conheço gente assim. E situações muito, até trágicas. Tem gente que se mata. Agora, ninguém faz isso por oportunismo. E a palavra optar também é uma palavra discutível, porque não é que a pessoa não faça escolhas, ela faz. Mas é uma combinação de fatores que ela não pode negar, com fatores que ela pode negar a preço muito alto, com fatores que têm a ver com a consciência dela, a consciência do momento que ela vive, aí sim, decisões, assumo ou não assumo, abro isso para mim mesma ou não abro. Eu passei décadas da minha vida sem muita noção de que a transgeneridade era tão importante. Eu realmente não achava, eu achava que era uma fantasia, assim. Era alguma coisa que eu ficava só fantasiando e sei lá, pensando. Mas eu sabia, por exemplo, que eu era gay, que eu tinha desejo por homens. Isso aí foi um bloqueio consciente. Eu escolhi bem conscientemente que não ia viver isto. Durante décadas eu deixei tudo no armário. Mas na primeira edição do Chiclete com Banana, Los Três Amigos, seu personagem falava assim, chamava ele de viado, sei lá, ele falava, viado não, transformista. Pois é, naquela época eu já estava meio brincando com isso, mas não era uma coisa, era fantasia, era fantasia. E só para complementar nessa linha também, tem uma questão, tipo, de como os movimentos sociais, ou mesmo na sua experiência pessoal, lida com essa questão de quebrar essa convenção social do que é se vestir de homem e o que é se vestir de mulher. E se você se veste de uma maneira, você tem que agir de uma maneira, mesmo sendo trans, tipo, ou não, sabe? Tipo, eu poderia, sei lá, ser hétero e me vestir de homem, como essas coisas funcionam, assim? Eu acho que tanto pela via do esclarecimento, da discussão e esclarecimento conceitual, isso que você mencionou, por exemplo, a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero, mostrar como essas coisas podem se articular, e normalmente se articulam, mas não são necessariamente uma coisa implica na outra, entendeu? São áreas independentes mesmo. Isso eu acho que já é uma noção que vem sendo espalhada e trabalhada aos poucos. Tem uma outra área que eu acho importante, muito também, que é a reivindicação de direitos que já existem, como, por exemplo, ai, meu Deus. Como, por exemplo, a Lei 10.948 estadual, que proíbe a discriminação, proíbe que se impeça o acesso em virtude de orientação sexual ou identidade de gênero a qualquer pessoa. E é essa lei que vem sendo invocada por movimentos sociais de maneira muito eficiente e vitoriosa. O Center 3 teve que abrir os banheiros dele para as travestis e transexuais. Eu tive também uma experiência com a questão do banheiro. O clube paulistano teve que abrir também as suas dependências para gays, lésbicas e travestis. Aos poucos essa coisa... Então tem a coisa da conscientização e da discussão. Tem a coisa da defesa de direitos que já existem. E tem uma terceira coisa que eu acho, uma terceira área de trabalho que eu acho que é super difícil, que é a mobilização para a conquista de novos direitos e ampliação de direitos via parlamentares, via apreciação por tribunais, né, que é uma coisa que no Brasil funciona bastante. Então são essas vertentes de força, assim, de trabalho que eu acho que os movimentos sociais têm pela frente para fazer.
A gente está falando dos movimentos sociais, mas não estamos falando de uma coisa homogênea, de uma que se reúne num congresso, tudo bonitinho, com água, café. Não, é uma zona, você sabe, né? A Associação Brasileira de Transgêneros, da qual eu faço parte, são 3 pessoas. Eu, a Márcia e a Maite Schneider. Esse nome diz respeito a uma página no Facebook, e aí sim, tem 3.000 pessoas lá, trocando ideia e tudo. Mas enfim, o vigor e a consistência de cada um desses movimentos varia muito, muito. A parada do orgulho LGBT de São Paulo, por exemplo, vem sendo foco e picadeiro de uma grande luta que questiona a direção, que questiona o modo como ela vem sendo dirigida. Alguma coisa vai sair daí para a parada do ano que vem. Alô. Eu apresentei uma performance na Galeria Vermelho, na Mostra Verbo, e agora no Festival Mix Brasil. Você foi a primeira pessoa a compartilhar no Facebook, alguém com repercussão na mídia, que foi a Macaquinhos, que, não sei se vocês ouviram, a gente interage um com o cu do outro, assim. Aí depois que você compartilhou, a gente começou a ter muita repercussão na mídia, e no festival a gente bateu o recorde de público, assim, tinha fila para entrar. E eu queria saber o que você acha, assim, sua opinião sobre a performance, se você acha que tem alguma relevância tocar no cu do amigo, assim. O cu, meu Deus. O cu, depois que ele ganhou a dimensão política, né, com o discurso de Levi Fidelix, as pessoas perceberam. O cu é uma das coisas mais importantes. Ele é tão importante quanto a boca. Só que a boca virou uma coisa bendita, sagrada, celebrada em igrejas e tudo mais. E o cu não, o cu virou coitado, não consegue espaço, não consegue dignidade. Mas é o mesmo sistema, você não consegue comer uma coisa sem cagar. Ou, no contrário, você não consegue cagar nada que você não tenha comido. Então, é um sistema só que a nossa cultura dividiu em duas, né? O Macaquinhos é lindo, é um dos momentos mais bonitos que eu já vi, assim, de dança e tudo. Tem um filme chamado Tatuagem também, que tem a polca do cu, vocês devem ter visto, aquilo é lindo. Tatuagem é um filme do Wilton Lacerda e se passa nos anos 70, no contexto de um grupo de performances e cabaré popular, assim, que tinha em Recife. E tem um momento que é a polca do cu, que eles celebram isso, a utopia do cu. A única utopia possível é do cu, todo mundo tem. Aí a letra é muito engraçada, tem cu desse jeito, tem cu daquele jeito, tem cu que é uma gracinha, tem cu que é não sei o quê. É muito lindo. Bom, eu acho legal dessacralizar isso, né? Dessacralizar. A gente não precisa sair por aí sem calças para entender que o nosso corpo é inteiramente, ele é todo sagrado. Ele é todo digno, né? Não tem pedaços mais dignos ou menos dignos. Se a nossa cultura criou hierarquias de apresentação, isso não quer dizer que o total não seja uma coisa digna de atenção, né? Digna de respeito. Incluindo o cu. Oi. E aí? Laerte, o que muda para você nessa época onde você posta um trabalho na internet, você tem os comentários, você tem uma devolutiva ali na hora, no momento, né? O que muda? Muda alguma coisa, né, para o seu trabalho, para a dimensão do trabalho? Muda. Eu sou uma pessoa meio antiga, então as mudanças que essa tecnologia toda propicia, eu uso pouco, quer dizer, eu uso menos do que eu poderia. Então, recentemente é que eu comecei a compreender o Facebook, o Twitter, como espaços onde eu posso postar coisas e não repostar coisas que saíram na mídia impressa. Eu posso usá-las como mídia. E é uma mídia. E nesta mídia, eu consigo gozar de uma velocidade que é impensável em outros lugares, né?
voltando ao Levi Fidelix, eu fiz um desenho sobre o que ele falou, imediatamente, 15 minutos depois, postei ali. E foi muito legal, porque a repercussão dessas coisas também é momentânea, né? Bomba na hora, assim. Então, eu uso muito pouco isso, mas poderia estar usando mais. Tá bom já, eu tô velha. Queria saber sua formação. Minha formação, que nem uma banda, assim, não sei quem na bateria. Bateria? Formação sou só eu. Eu não me formei em nada, não tenho diploma. Eu fiz música e jornalismo em comunicações na USP, mas não cheguei a me formar em nada. Você vai perguntar por quê ou não? Não me interessei. É uma formação. A época da universidade, para mim, foi uma época de vivências e trabalhos coletivos, atividades, muita atividade. Foi provavelmente a época que eu menos estudei na vida, assim. Hã? Eu gostei sempre de desenhar. Quem me convenceu a fazer disso profissão foi meu professor de música. Ele falou assim, você vai ser um músico medíocre, você não... mas você é ótimo desenhando. E eu perguntei, eu vou ser um músico medíocre mesmo? E ele falou, vai, mas é porque você não curte tanto quanto desenha. Você claramente desenha, é um desenhista. Por que você não larga a música e não vai fazer? Mas eu sou ruim. Não, você não é ruim, você vai ser medíocre, porque o que você quer fazer mesmo não é música. Como é que você tem certeza? Eu sei, ele falou. Eu ficava desenhando ele, fazendo história em quadrinho com os professores, aventuras, não sei o quê. Era claramente minha profissão. Você começou quando? Em criança. Profissão mesmo. Ah, como profissão? Acho que eu ainda não comecei. Faz um tempo já. Oficialmente há 42 anos. Só para... bom, vamos tentar... Sei lá, se alguém quiser fazer mais, mas é a última que eu faço, prometo. Não precisa ser a última. Não, é porque também... tem uma hora que cansa. Gasta o microfone, pode... Não, é que você estava falando que, tipo, quando você faz essa transição, e não é bem uma transição, relações com seus familiares, assim, mudar é claro que muda, assim, mas se é possível transpor essa sensação subjetiva para gente, assim, e tal. Olha, eu nunca achei, por exemplo, que existiam diferenças básicas de gênero no plano do exercício profissional. A pergunta que se faz normalmente para alguém que faz quadrinho, por que tem tão pouca mulher nos quadrinhos? É uma pergunta cultural, ela não tem nada a ver com biologia, não tem a ver com constituição cerebral, não tem a ver com porra nenhuma. É cultural. São coisas históricas que eu acho que estão sendo vencidas. Cada vez mais mulheres têm aparecido como autoras de quadrinho, de cartoon, de textos de humor, como comediantes. É visível isso. Quer dizer, não existe nada na dita natureza feminina que a impeça de fazer as mesmas coisas que os homens vêm fazendo, com alguma exclusividade. Mas essa exclusividade é cultural, não tem, é isso que eu estou dizendo, não tem nada a ver. Então, não mudou o meu modo de trabalhar, porque o meu modo de trabalhar, eu não deixei de ser a pessoa que eu era. Mas, ao mesmo tempo, sim, eu deixei de ser a pessoa que eu era. No sentido de que eu passei a ser mais, não de negar o que eu era. Eu me vejo no espelho, eu vivo o meu dia a dia, sozinha em casa mesmo. Eu sei que eu sou uma mulher, eu não preciso ter um corpo com buceta, com peito, tal, não sei o quê, para saber que eu sou uma mulher. E é assim mesmo que eu tenho. Isso me faz muito bem, me deixa muito, muito legal. Assim, desde que eu entendi e comecei a viver a transgeneridade, eu me sinto bem satisfeita, assim, sabe? Não estou num estado de felicidade porque eu não acredito nisso,
Mas eu tenho vivido com mais satisfação, né? Eu também não gosto de qualidade de vida, não gosto muito dessa expressão, não. Ou custo-benefício. Eu tenho estado melhor, assim. Eu acho que é o que eu queria fazer mesmo, e eu me reconheço sempre mais nisso. No começo a minha mãe perguntava assim, até onde vai isso? Ela me perguntava assim, até onde que você quer ir? E eu entendia que ela estava querendo perguntar quais transformações físicas eu ia fazer. Mas não, ela estava querendo saber até quanto tempo eu ia continuar com essa experiência. Aí eu falei para ela, não, isso não tem mais fim, mãe, agora essa sou eu, é o seu filho é essa senhora. Agora, transformações corporais aí é outra área, né? Oi. Que tem a ver com aquela questão que a gente conversou aqui, da transgeneridade militante exclusivista, que cobra esse tipo de coisa. Cobra. Cadê seu peito, sabe? Linha dura. Sim, agora desculpa. eu. Tudo bom? Eu acho que é uma pergunta que você pode estar meio de saco cheio, podem te perguntar sempre, mas como eu não tenho conhecimento sobre isso, até para mim essa ideia do transgênero começou muito agora com a Bienal. Eu não tinha uma ideia tão grande dessa dimensão de tantas formas de gênero e etc. Até então eu só conhecia mais o caso da homossexualidade e tal. Você comentou que antes para você achava que era uma fantasia, você meio que vivia uma fantasia. Queria perguntar mais ou menos quando você percebeu que essa fantasia podia se tornar real? Quando foi que você resolveu, de fato, assumir essa sua outra identidade? Assim? Não sei se estou falando uma besteira, mas é que eu não entendo muito bem. Bom, eu li nos jornais. Eu me informei pelos jornais sobre a minha transgeneridade, sem brincadeira. Eu fiz uma tira onde um personagem meu, pela enésima vez, se vestia de mulher e saía à rua. Só que dessa vez era tão evidente a coisa, não tinha nem piada. Ele só fazia isso, ele só se vestia e saía na rua, o Hugo. Aí uma amiga minha, que hoje é minha amiga, me mandou um e-mail e falou: olha, querida, sua água está aparecendo. Tipo, isso aí que o seu personagem está fazendo está muito na cara que é uma coisa sua. Você quer experimentar? Nós temos um grupo que se reúne tal. E aí eu levei um choque ao saber que aquilo era uma atividade mesmo que as pessoas faziam. E que também retirou a visão estereotipada que eu tinha da travesti como alguém no mercado de prostituição, necessariamente na prostituição, que é a visão que as pessoas têm até hoje ainda. A visão mais generalizada por aí é essa: travesti igual a um mega viado, né? É um viado tão viado que virou travesti, e a vida dele é dar bunda por dinheiro. E às vezes comer também umas pessoas loucas. Esse tipo de visão era a que eu tinha. Agora, isso não é uma vivência que eu quisesse. Então, o meu desejo de frequentar o mundo feminino estava todo na fantasia, que é a área onde os meus personagens de quadrinho podiam fazer o que eles quisessem. Era a área também onde o Pernalonga se delicia. Praticamente em todo o desenho animado do Pernalonga ele se traveste, né? Pica-pau também. Enfim, a travestilidade existe como tema de comédia há muitos anos, né? E era meio isso como eu via, assim, algo vagamente ridículo, né? Mas que não poderia fazer parte da minha vida real. Quando aquele cara me falou, aquela mulher, aquela minha amiga me falou: venha e participe, é tranquilo, não é pecado, não é crime, não é doença. Aí isso mudou minha vida. Só que eu ainda demorei bastante para ir de fato, porque eu sou assim, eu sou lenta mesmo. Mas eu fui.
E aí quando eu estava já fazendo sessões de crossdressing, né, que a gente chamava, também de novo eu fiquei sabendo pela imprensa que eu era travesti. Dei uma entrevista onde saiu essa história. E aí eu liguei para minha mãe, e quando eu vi que a coisa ia espalhar mesmo, eu falei: mãe, é o seguinte, eu me visto de mulher, e eu acho que eu não vou mais esconder isso. Ela falou: tá, eu tenho umas saias aqui que podem servir para você. Sério, ela falou isso. Minha mãe é sensacional. E ela tinha mesmo um vestidinho preto que ficou incrível. Eu só tive que diminuir um pouco a barra, que estava muito lá embaixo. Então, eu muitas vezes, isso é uma característica minha, porque eu sou assim, eu fiquei sabendo pelos jornais mesmo, um monte de coisas. O fato de que eu ia assumir a minha homossexualidade, por exemplo, também apareceu numa entrevista. O cara perguntou: isso aqui vai sair, as pessoas vão te perguntar. Eu falei: ah, beleza. Tá vendo? É a importância de que uma espécie de fator externo me revele as coisas assim. Eu não sei, é meio covardinha da minha parte, mas é meio como eu sou também. Talvez por isso eu demore tanto para... Tem outras coisas também que agora eu não estou lembrando. Laerte, aqui, tudo bem? Eu tenho uma dúvida referente a... Oi, tá bom. Uma dúvida no sentido de, você não teve a necessidade de, em relação ao nome, que eu percebo, é Laerte e é uma mulher. Como as pessoas reagem a isso? Vocês se questionam muito sobre essa não necessidade de alteração de gênero no nome, ou Laerte é um nome feminino para você? Ficou sendo. Eu sou uma mulher que chama Laerte. Ficou sendo. Já existia, na verdade, mas é um caso meio excepcional. Uma senhora que foi primeira-dama de São Bernardo e que se chama Laerte Soares de Oliveira. Mas é seu nome mesmo, oficial? Assim? É seu nome mesmo, na vida real, assim, digamos? É, Laerte. É um nome masculino, não é um nome feminino. Mas eu estou criando um momento em que esse nome passa a ser também um nome feminino. Não tem o Léo Áquila? Léo Áquila é uma moça há muitos anos. Chama Léo. Ela é Léo. Mas eu tenho conhecido, principalmente jovens, que vivem a transgeneridade, vivem a feminilidade plena, inclusive no seio das suas famílias, com aceitação paterna e materna, de irmãos e tudo, e que mantém o nome masculino, o nome de batismo. Se elas mais tarde vão querer mudar de nome, se chamar Michele ou Sandra ou sei lá o quê, é outro problema. Mas eu acho que já está se criando um espaço de liberdade possível, onde você não precisa ter nome de guerra. Porque o conceito do nome feminino era ser nome de guerra. Era um conceito ligado a uma necessidade de clandestinização da vida. Aquela pessoa não era uma pessoa inserida na respeitabilidade social geral. Ela era uma pessoa da marginalidade. Como o estudo está mudando, e com apoio e concurso de todo mundo, eu acho que em algum tempo a gente vai ter situações desse tipo, onde pessoas podem se chamar o que elas quiserem, né? Eu gosto de Laerte, eu tentei virar Sônia, mas não deu. Laerte, como que foi se desfazer de toda a sua bagagem, seu closet masculino? Você se Nossa, lembra? 15 minutos. Pegou tudo e jogou fora? Que não, Para começar, nem era tanta coisa assim, né? Muito mais. Qual é o estímulo que uma pessoa tem? Se ela só sai de camiseta e calça ali, qual é o estímulo que ela tem para comprar 5 calça-lis?
Agora, sainha, camiseta, um vestidinho, tá, não sei o quê, não, cada um é diferente do outro. Esse é o encanto. Numa linha mais romântica, assim, de pegar todo o seu material masculino e se desfazer, tipo, dizer fazer um adeus, ritual, assim. um ritual. Não teve? Não. Dei. Dei bonito. Campanha do agasalho, as que eram para frio. Roupas de baixo eu joguei no lixo, né? Não vou ficar doando cueca por aí. Não se doa cuecas, nem calcinha. Cinta-liga, sim, você pode doar, porque é raro, inclusive. Boa cinta-liga. Oi, Laerte. Oi. Tá aqui. Eu acho até que já passou um pouquinho o tempo de fazer essa pergunta, que teria sido melhor mais para trás, mas eu não queria sair daqui sem te perguntar sobre isso. Não, é que agora mesmo, quando você falou sobre a mesa que teve aqui num domingo, que você achou ela muito, muito legal e tudo, você, ao se referir ao pastor, que é ex-gay, toda vez que você fala, você coloca uma pitada de dúvida nesse ex-gay. E eu queria saber por que isso, porque assim, eu saio daqui hoje ouvindo o seu depoimento completamente convencida você que veio, é uma coisa você estava no dia, não? Não, não estava, infelizmente. Pois é, não o tava. pastor Robson se afirma ex-gay. Agora, o discurso dele é assim: eu, quando criança, era normal. Depois ele não fala em nenhum momento a homossexualidade sem usar a expressão a prática homossexual. Porque eu vivia na prática homossexual. Porque muitas pessoas que eu conheço ainda estão na prática homossexual. Isso me traz o retrato acabado de uma pessoa que construiu de todas as formas possíveis uma estrutura de defesa para permanecer como ele acha que é, ex-gay. E ele tem também um contexto social com uma mulher super autoritária e vigilante e provavelmente com como chama? Gente da igreja, enfim, colegas, pastores e tal, também colaborando com essa coisa, com essa vigilância. Provavelmente ele tem muito cartaz também por se apresentar como ex-gay. Eu tenho todos os motivos do mundo para duvidar que ele seja um ex-gay. E, para coroar essa coisa toda, ele descreve o processo de como ele se tornou gay com estupro. Um estupro que deixou ele traumatizado. É horrível mesmo. Ele provavelmente deve ter sido estuprado, sim. Isso aí eu não estou contestando, não. Agora, que isso jogou ele num campo de vivência traumático e forçado, eu acho bem indiscutível. Assim, ele não teria como afirmar da forma como afirmou que aquilo é defensável, que a história dele é uma história toda calcada em fatos internos reais, assim. Eu só faço a pergunta porque eu acho assim que cada um sabe de si, né? Então, eu só queria entender por que a dúvida sua em relação a ele de uma forma tão enfática. A dúvida que eu tenho em relação a ele vem baseada também no modo absolutamente insidioso e canalha como esses fundamentalismos todos configuram a homossexualidade e vivências que são absolutamente normais e comuns da espécie humana como doença, como perversão, como crime, quando conseguem. Quer dizer, existe um ponto de vista contrário e militante que me autoriza a pensar que toda apresentação de ex-gay é forçada, é teatro. O modo como eles constroem toda a argumentação deles a respeito da homossexualidade, se fosse isento, se fosse uma coisa tranquila, eu não teria por que duvidar. Não, eu tive uma vivência homossexual durante uma época, depois parei. Não, fui salvo daquilo. Fui salvo daquele inferno, porque era, sabe... Tem uma frase assim, seguinte: os homens e suas conveniências. Eu acho que se encaixa bem aí.
Eu não acho que as pessoas... Ser conveniente a situação que você vive. Eu acho que a sexualidade é uma coisa bem mais fluida do que a gente pensa. Eu tendo a achar que aquele gradiente do Kinsey tem fundamento, e se aquilo tem fundamento, a maior parte das pessoas é bissexual. A maior parte da humanidade não é nem heterossexual, nem homossexual, exclusivamente. Faz sentido isso, né? Do modo como as culturas se comportam em relação às definições e orientações sexuais, faz pensar que a natureza humana deve ser muito mais solta. Você acha que tem essa possibilidade de uma pessoa que é homossexual se tornar heterossexual? Eu não acredito nem em homossexualidade, nem em heterossexualidade. Acho que esses conceitos são moralistas. Eles foram criados para classificar relações, sexo praticado entre pessoas, e é uma classificação moral. Ao definir que aquele sexo aquela relação entre aquelas pessoas é homossexual ou heterossexual, você está dando nota para elas. Você não está definindo o que vai no coração da pessoa. Você não está dizendo que ela gosta mais de homens, gosta de homens peludos, gosta de mulheres magras, gosta de negras, gosta de chinesas, sabe? Você não está definindo o que vai no coração da pessoa, nem na cabeça, sei lá. Você está definindo o que está acontecendo na cama, no quarto, no mato. E isso é errado ou isso é certo? Ao definir a homossexualidade e a heterossexualidade, você está definindo uma norma. Não existe definição de homossexualidade e heterossexualidade sem uma heteronormatividade. Sem que haja uma coisa predominante, uma ideia de uma predominância. E aí o resto como se chama? Disfunção, não sei o quê, é tumulto, conflito. Não precisa ser, né? Essa pessoa transa com homens durante 7, 8 anos e depois transa com mulheres. Se faz isso de coração aberto e gozando de toda a liberdade, assim, não tem problema nenhum. E aliás eu estou cagando para isso. Como a gente deveria estar pouco se lixando para por que essas coisas se dão, né? Eu não levo a sério a ideia de que a humanidade vai acabar, sabe? Porque vai ter tanta gente homossexual que não vai ninguém mais nascer. Eu não acho que isso vai acontecer. Esse é o medo do Ives Gandar Martins, é o medo da direita. É o medo desse pastor filho da puta que tá querendo aprovar o Estatuto da Família. Por causa disso, o Estado precisa premiar um tipo de comportamento, que é o comportamento que gera filhos. Então foi uma merda, né? Então, casais estéreis não podem receber nenhum tipo de atenção do Estado. Dentro da sua fala, eu acho o seguinte, que assim como a sexualidade, a questão do gênero, é tudo uma construção histórica, né? Se for voltar lá atrás na Grécia, o homem se relacionava com o homem e a coisa era vista diferente. Mas não era qualquer homem, né? Vamos devagar com essa Grécia aí, porque lá tinha escravo, o escravo não era considerado gente. Não, os atletas lá nas Olimpíadas, né? Os pelados. Tinha lá um culto, né? O corpo humano, etc. E aquilo ali foi se perdendo ao longo dos anos. Assim como a mulher lá no final do século XIX, na hora que o Freud estuda aquela mulher histérica, né? Um conceito vai sendo construído ali. Então, eu acho que é tudo uma questão de construção histórica. E eu acho que nós estamos no momento da história do Brasil que você faz parte de uma mudança aí, né? Mas todos fazemos. Todos nós. Mas você é público. Você é uma pessoa pública. Está todo mundo público, não tem ninguém clandestino aqui. Não, público que eu falo, você você é formador de opinião, né? Você possibilita essa discussão, que eu acho muito bacana. Vocês são monitores, que é mais formador de opinião que isso. Monitora, olha o nome, é que monitora. Mas tem que ser delicado nesse assunto, então, você não pode opinar delicado. assim abertamente sobre tudo, né? Mas sim, a gente já está vivendo num momentão.
E não é só no Brasil, acho que é no mundo, assim, acho que é uma coisa mundial. Global, é um movimento global. E aí? Você falou que vem na quinta e na sexta, Laerte? Quê? Você falou que vem na quinta e na sexta visitar lá? Eu vou tentar, sim. Podia fazer tentar uma visita em conjunto, né? Em algumas obras, eu acho que ia ser bem legal. Fazer o quê? Não, me surgiu agora, né, essa ideia de a gente fazer, de repente, uma visita juntos, assim, em algumas obras. Em turma, assim? Eu acho bárbaro. Não, acho que todo mundo não vai poder, né? Mas a gente tentar alguma coisa... É que eu não tenho certeza. Realmente minha vida ficou meio louca. Eu estava metido em umas gravações, vão terminar teoricamente amanhã, mas eu estou em outros processos também que, eu não sei, terça e quarta eu não posso. Mas quinta e sexta, provavelmente eu vou arrumar um tempo para vir. Não sei qual tempo e em qual dia, mas eu quero ver, sim. Não passei dali, ó. Mas você já tem conhecimento de algumas obras, né? Sim, o Museu Travesti do Peru, por exemplo, eu estava querendo, de algum jeito, organizar a vinda desse material para cá, via Memorial da América Latina, via alguma coisa assim. Eu tinha conversado com o moço, o João Batista, lá do Memorial, e não sei, ele parecia interessado. Agora, eu sou uma besta quadrada para organizar coisas. Eu preciso de muito mais gente em volta. Laerte. Queria te perguntar sobre o seu trabalho em específico. Em geral, tendem a dividir por fases, né, ou por ênfases, né? Acho que teve uma época que acho que você começou a fazer tiras um pouco menos narrativas, tudo mais. Eu queria saber se você vê alguma divisão ou alguma ênfase, quais seriam, e se hoje também você vê uma nova característica nisso ou não? Bom, eu vou falar uma merda que eu decorei para falar nas entrevistas em relação à ocupação. O pessoal pergunta, você tem fases? Eu falei, tenho 3 fases. Começo, meio e fim. É bobo assim, mas é verdade. O começo é a parte do início da minha vida profissional. Eu estou falando só da vida profissional, né? Onde eu fazia coisas para vários lugares, experimentava técnicas. O meio, né, que é vamos dizer, o vigor da minha expressão típica do profissionalismo, com personagens, com construção de piadas, construção de histórias e tudo. E o fim, que é a fase onde eu estou, que eu chamo de fim, mas não é exatamente que eu esteja morrendo, é uma espécie de pós-profissionalismo. Não é que eu deixei de receber também, mas eu deixei de me sujeitar a determinadas coisas que são típicas da linguagem de humor. Por exemplo, fazer personagem. Eu não faço mais personagem. Por exemplo, usar desenho engraçado. Eu não uso mais desenho engraçado necessariamente. Eu posso usar, como posso não usar. Eu também deixei de construir piadas como eu fazia. Então esse é o fim. É uma época de liberdade e pouca atenção com esses dogmas assim, né, da profissão. Você conta por aí que é uma maneira consagrada de utilizar a linguagem do quadrinho é ter personagens. E eu cansei. Só aproveitando o gancho que você mencionou isso, mas também devem perguntar bastante, mas se você já teve algum conflito de interesse com o veículo que te publica. Por exemplo, agora aconteceu o caso do Chico Sá na Folha, algo similar a isso, assim, né? Já com o Estadão. Eu tive umas questões com o Estadão no tempo que eu publicava a tira lá no Caderno 2 e não na Folha. Eles começaram a querer mudar determinadas coisas da minha tira e eu
eu saí com grande desgosto, porque eu detesto pedir demissão. Eu me sinto muito mal, me sinto insegura, com medo e tudo. Mas eu pedi também porque eu estava num estado especial naquela época e falei, foda-se. E depois eu tive um outro conflito, mas aí foi com o Jornal da Tarde, foi o Jornal da Tarde que teve conflito comigo. Eles compraram a minha tira, fizeram uma entrevista dizendo que a minha tira ia começar no dia seguinte e suspenderam, assim. Oi. Posso falar sem microfone? Dá pra ouvir? Falar o quê? Posso falar sem microfone? Poder pode, mas É que eu não posso. as pessoas vão ficar meio frustradas. Tá melhor? Eu queria perguntar para você como que você acha que dá para falar sobre identificação de gênero na infância. Posso contar uma coisa rapidinho, tipo, de mim? Que nem eu achava que eu era menino até o primeiro ano da minha série, que tipo até... Agora não estou ouvindo, não estou ouvindo. É assim? Sim. Ah, tá. Que até o jardim de infância eu achava que eu era menino porque não tinha a distinção de banheiro feminino, masculino. Eu achava que dava, sei lá, só para você escolher, sei lá, ser homem ou mulher pela sua escolha. Eu achava que tinha homem com vagina e mulher com pinto. Era só uma questão de escolha. Primeira série, me deram uma bronca muito foda, porque lá começou a ter separação de banheiro e foi um trauma muito grande para mim. Daí tanto que, sei lá, toda vez que eu entrava no banheiro eu achava que eu ia, sei lá, nascer um pinto em mim. E porque que eu me identificava como menino. Eu tô Bom, você está perguntando como eu vejo essa coisa na infância? Como tratar isso? Porque os professores trataram de uma forma muito violenta para mim, me deram bronca. Era impossível ser menino, porque não sei o quê, porque eu tinha vagina, tudo. E como tratar isso com a criança? De uma... Eu não tenho uma resposta. Eu sei o que está acontecendo no mundo. Essas questões têm sido colocadas cada vez mais claramente para crianças. Existem países onde escolinhas têm adotado práticas de tentar construir uma vivência de gênero ampla, assim, quer dizer, sem fazer distinções, né? É muito difícil, porque a cultura de gênero está muito arraigada na maior parte das culturas, né, em qualquer lugar. Você nem precisa expor as coisas para a criança. Ela... meu neto tem 2 anos. Ele não vai em escola ainda. Basicamente ele está em casa ou com o circuito de amigos, amigos dos pais e tal, de crianças, amigos dos pais, algumas festas infantis e tudo. E ele me vê assim, e ele começou a estranhar o uso do feminino que eu faço na fala, porque o uso da fala para ele tem se tornado cada vez mais sofisticado. Então ele começou a reparar que eu falo, estou sentada, estou cansada, ou estou animada, ou qualquer coisa assim, usando o feminino. E ele começou a me perguntar se eu sou menina ou não. E aí eu falo, sou. Tá. Ele ainda não tem a coisa da genitalização, por exemplo. Ele não quer ver se eu tenho xoxota. Mas é possível isso. Eu posso dizer para ele que eu não vou mostrar, mas eu posso dizer o que eu tenho. Você tem xoxota? Não, não tenho xoxota. Sabe, respondendo coisas assim, é possível você trazer a criança para um padrão de respeito, né? De entendimento respeitoso disso. Porque é uma mudança muito difícil. E é muito grande mesmo. A gente acho que tem que contar com muitos anos pela frente. O que está se passando hoje é que está ficando cada vez mais generalizada a compreensão de que situações como a sua não são frescura, não são
uma bobagem de uma criança mimada ou com um tipo de inquietação esdrúxula. Não, são coisas que acontecem muito frequentemente, porque a imposição de gênero, ela necessariamente violenta muitas coisas. Ela cria tensões e cria ansiedades nas crianças para assumir aqueles papéis, né? Homem é assim, mulher é assado. É uma ilusão achar que isso se dá naturalmente e que todo mundo vivencia aquilo como se fosse um grande jogo. Não é bem assim. As pessoas aceitam essas regras porque elas são genéricas demais, são generalizadas demais para serem contestadas. Você vai em qualquer lugar, em qualquer instância da nossa cultura, lojas, publicidade, escola, seu grupo de amigos, famílias, tudo, estão sempre dividindo o mundo entre masculino e feminino de forma absolutamente radical. E aí atropelam as sensibilidades de muitas pessoas, que nem você. No meu caso, até que não foi tanto assim. Primeiro que a minha família é super liberal. Eu te contei da minha mãe que ofereceu as saias para mim. E ela, quando eu era criança, eu pedia para ela me ensinar a cozinhar. Ela me ensinava umas coisas básicas. Pedia para ela me ensinar a costurar. Ela também me ensinava. Mas, a rigor, eu não estava querendo migrar para o mundo feminino, não. Eu gostava de muitas coisas que os meninos faziam. Jogar os jogos, a expansividade física que é estimulada nos meninos mais do que nas meninas, me agradava, eu achava legal aquilo. E depois cedo eu pude me dedicar a coisas que eram consideradas delicadas, assim como, por exemplo, expressão artística e coisas assim. Não era considerado exatamente uma atividade masculina, mas a minha família era liberal o suficiente para não ver nenhum problema nisso, né? Então, minha situação familiar específica foi bem legal nesse ponto de vista. Agora, muitas crianças até hoje sofrem, né? Porque se sentem muito violentadas. E é verdade. Laete, eu moro de vez em quando numa casa que chegam as correspondências para o senhor Laete, lá na Vila Madalena. Então eu queria te informar que as suas correspondências estão chegando na casa, para você ir lá tomar um chazinho com a gente e pegar as correspondências. Na rua Senador César Lacerda Vergueiro? Isso, número 73. Olha só. O que chega ainda? Não sei. Você nunca abriu? Ah, não, né? Você começou a mentir agora. Chegou outro dia plano de musculação para homens. Eu fiz musculação com a minha irmã. É bom aquilo. É melhor que a academia. Sabe por quê? Porque a musculação quer dizer levantamento. Os exercícios de levantamento, agachamento, supino e terra, eles supõem um movimento do corpo. Em nenhum momento da academia você vai encontrar algo que não seja a repartição do corpo em zonas. Vou trabalhar braço, agora trabalhar bunda, agora trabalhar isso, agora abdômen. Sabe, o levantamento de peso é uma atividade onde você trabalha sempre o movimento. Então o seu corpo está sempre envolvido inteiro naquilo. Bom, Laete, são quase 6, né? Acho que a gente pode... Está chovendo. Alguém tem mais alguma última pergunta para fazer? Não? Acho que... Então, gostaria muito de te agradecer, mesmo. Super obrigada. Mais uma? Quê? Já tentei te adicionar no Facebook umas 3 vezes. Porque a gente tem uns amigos em comum e eu sempre... Eu falei, eu queria ser No Facebook, eu não sei, eu tenho 4.835. O teto é 5.000, mas eles já começam a proibir agora. Se eu pedir para você me adicionar, dá certo.
Manda uma mensagem para mim e daí eu vou lá no seu. Muito obrigado a todos.